Nesse vídeo nós vamos falar sobre NAT. NAT, PAT e NAT Loopback. Para que serve o NAT? O NAT normalmente nós utilizamos para divulgar um serviço interno da minha rede na nuvem. Por que nós fazemos isso? Vamos olhar aqui nosso diagrama. Normalmente quando você assina o link de internet com uma operadora, ele só libera um IP de WAN. Só que você tem vários serviços internos na sua rede. Ou seja, você tem um FTP, você tem um servidor de e-mail, você tem uma aplicação. E você precisa disponibilizar ela na nuvem, mas você só tem um endereço de IP de internet. E a sua operadora não vai te vender outros endereços. E se ela te vender, ela vai vender muito caro, porque esses endereços de IP de internet são cada vez mais raros, devido à demanda. Então, o que nós fazemos? Com um endereço de IP de WAN, nós distribuímos para toda a nossa rede interna. Então, por exemplo, eu posso colocar olhando aqui no meu diagrama, a rede 1.1.1.1, que é o meu endereço de WAN, eu consigo colocar a porta 21 para o meu FTP server, eu consigo colocar a porta 80 para o meu servidor aqui de videoconferência, eu consigo colocar a porta, 2020 para o meu outro servidor FTP, eu consigo colocar portas diferentes em serviços diferentes. É aí onde a gente utiliza o PAT, que é o Port Address Translation, ou seja, eu consigo traduzir, por exemplo, a porta 21 de WAN para a porta 2121 interna, ou vice-versa. Onde que nós utilizamos normalmente isso? Por exemplo, acesso remoto. Por padrão, o Remote Desktop do Windows é a porta 3389. Só que se você liberar essa porta 3389, você está abrindo uma brecha de segurança porque é uma porta comum. Então, se existir um robô que escanear o seu IP e ver que a porta 3389 está aberta, ele vai tentar invadir a sua rede. Então, o que nós fazemos? Colocamos uma porta alta, com um endereço, uma porta com um número não usual, como por exemplo 5.000 ou 10.000, e ela traduz para a 3389 interna. Então, isso é boa prática de segurança. E também você pode colocar vários servidores Remote Desktop, sem você precisar fechar um túnel VPN. Essa é a funcionalidade, essa é a vantagem de você fazer o PAT. E nós também temos o NAT Loopback. O NAT Loopback serve para você acessar um serviço interno, só que com o IP de WAN. Como é que funciona isso? Parece ser meio confuso, mas eu vou explicar de uma maneira simples. Você tem lá o seu servidor de e-mail interno com o IP 192.168.1.100. E você está fora da empresa. Para você acessar esse servidor de e-mail interno por fora da empresa, você vai usar o IP de WAN, como a gente acabou de falar do PAT. Então, você vai lá, mail.suaempresa.com.br, ele traduz para o IP de WAN, no caso aqui 203.123.45.6. Então, ele vai fazer o redirecionamento para dentro. Só que, quando você estiver dentro do escritório, como que você vai acessar o IP 203.123.45.6? Se dentro da sua rede você pode acessar com 92.168.1.100. Aí a gente vai ter um problema, porque o servidor de e-mail ele só vai receber tráfego vindo do firewall. Por regras de segurança a gente faz isso, para que internamente não existam acessos e não existam ataques. E também por causa do serviço DNS. Quando você publica na nuvem que o seu servidor mail.empresa.com.br está vinculado com o 203.123, internamente você não vai poder acessar com 92.168.1.100 porque o DNS já está com outro nome. É aí que a gente utiliza o NAT Loopback. Como é que vai funcionar? Ele vai para a nuvem, vai falar com o firewall vai traduzir e vai voltar para 192.168.1.100. Ou seja, é como se, mesmo estando dentro da rede, você está acessando ele externamente. É aí que a gente utiliza o NAT Loopback. Existem outras maneiras de fazer, como, por exemplo, mudar o nome de DNS. Muitas pessoas fazem isso que é mais cômodo. Mas quando você tem muitos serviços, quando a gente fala de um serviço, é fácil você fazer uma edição. Mas quando você tem 50 servidores atrás de você, que você tem que configurar, começa a ficar difícil. Então, dessa maneira, é mais fácil a gente fazer um NAT Loopback. Então, eu vou mostrar para vocês dentro do firewall como que a gente cria o PAT e o NAT Loopback. Então, nós abrimos aqui o firewall, vamos em Configuration, NAT e adicionar.
A regra, eu vou publicar o Remote Desktop, como a gente havia falado. Então eu quero publicar o meu Remote Desktop, mas na porta 5000, que é uma porta segura, uma porta alta, apontando para o 3389. Então como que eu faço? Então eu vou chamar de Remote RDP, servidor do AD. É uma suposição, não necessariamente você precisa ser o seu servidor do AD, é só para exemplificar. Classificação, eu tenho Virtual Server, NAT 1 para 1 e NAT Many to One. Qual que a gente utiliza? É o Virtual Server. O NAT 1 para 1 e o NAT Many to One é para você traduzir endereços de redes diferentes. Mas não é o caso desse cenário. Assista os outros vídeos, nós vamos ter vídeos falando sobre isso. Então nós selecionamos o Virtual Server. Incoming Interface, da onde que ele vem? Da 1 a 1, da 1 a 2, depende de quantos links você tem, você vai selecionar. Ou do link de celular, do link 4G, ou do PPPoE. Quando você cria um link PPPoE com a sua operadora, você tem que selecionar ele aqui. Por quê? Ele vai virar um novo objeto. Então o WAN1 para de existir e o PPPoE começa a existir. Então se você tiver um link PPPoE, não se esqueça, você tem que selecionar esse aqui. Você seleciona esse objeto dentro desse menu. No nosso caso, a gente não tem um link PPPoE, ele está atrás de outro roteador para esse laboratório, então você seleciona a WAN1. Qual é o IP original, ou seja, qual é o IP de origem? Qualquer um. Está publicado na nuvem e a gente não sabe qual é o IP de origem. Qual é o IP de destino, ou seja, o IP mapeado, que é o IP interno. Eu posso selecionar aqui meu FTP, o meu AD, eu posso criar um novo objeto. Create Address. Então, SRV AD. Ele vai ser um host com IP 192.168.100.220. E eu seleciono ele aqui, ó, o objeto. Ou seja, ele está traduzindo tudo que vier da WAN1, qualquer origem, qualquer IP de origem que bater na WAN1, ele vai traduzir para o servidor do AD. E qual é a porta que ele vai traduzir? Então eu coloco um service. E aqui eu tenho o original service e o mapped service, ou seja, o original service é o IP que está na nuvem, o IP que você vai acessar de fora. E o mapped service é o IP interno, a porta interna do meu servidor. Ou seja, lembra que a gente falou que queria traduzir a porta 5000 para 3389? Então, aqui fica sendo a 5000. Nós criamos ela, ó, service, create new object, service. Então eu coloco RDP-5000. Ele é um serviço TCP, eu posso escolher TCP ou UDP. Então, 5000. E eu posso colocar uma range de portas se eu quiser. Da 5000 a 5010. No caso é só 5000 a 5000. Então o meu serviço original, ou seja, o serviço que está para a internet, é o RDP na porta 5000. E o serviço mapeado, ou seja, o serviço interno, é o RDP normal. Ou seja, ele está traduzindo da porta 5000 para 3389. E aqui embaixo eu tenho a opção de Enable NAT Loopback. Lembrando, eu só posso habilitar o NAT Loopback se eu tiver um IP de WAN fixo. Por que que eu não consigo utilizar um IP dinâmico? Vamos olhar de novo o nosso diagrama. Ele está acessando da rede interna para a nuvem e volta para a rede interna de novo. Na hora que ele chega no firewall, que ele vai fazer a tradução para o IP interno de novo, eu tenho que ter um IP fixo, senão ele não sabe para onde ele vai fazer o direcionamento. Se tiver um IP dinâmico, ele direciona para qualquer lugar. Por isso que eu preciso saber uma rota específica de destino. Então, eu só faço o NAT Loopback se eu tiver um IP de WAN fixo. No caso, como nós temos IP dinâmico, eu desabilito essa opção. Se eu deixar habilitado, olha o que acontece. Ele vai dizer, ó, eu não consigo setar o NAT Loopback porque eu não tenho um IP fixo. Ou seja, aqui no original IP é N, porque é dinâmico. Então dou um OK.
e aplico. Também tem um outro cenário que a gente pode colocar no caso de você ter mais de um IP fixo. Por exemplo, você assinou o seu IP dedicado e a operadora te deu 5 IPs. Como é que eu faço se ele só entra fisicamente em uma porta? Então vamos lá. Adicionar serviço HTTP. Da onde que ele vem? Da porta fisicamente conectada no Firewall 1. O original IP. De vez de eu deixar N, como eu tinha falado antes, eu coloco User Defined. E assim eu coloco o IP, ou seja, o IP que a minha operadora me deu. Se a operadora te deu 5 IPs, você vai colocando 10, 11, 12, 13, 14. Aí você consegue selecionar um dos IPs que a operadora te deu. E aqui embaixo você seleciona o IP de tradução, ou seja, o IP interno. No caso, o meu AD. E a porta, o serviço RDP da 5000 para 3389. Cadê o RDP? Aqui. Ou seja, eu disse que agora somente o que vier desse IP fornecido pela minha operadora que vai para o meu AD. E aí, nesse caso, eu consigo habilitar o NAT Loopback. Feito isso, eu preciso seguir mais um passo. Eu preciso liberar a regra de firewall. Por quê? Eu só fiz a liberação do redirecionamento, mas o meu firewall é em outro menu. Então nós vamos aqui em Configuration, vamos aqui em Security Policy, Policy Control. Ou seja, nós configuramos o NAT, agora nós precisamos liberar a regra dele. Então, adicionar, liberar o RDP para o AD. From, da onde que ele vem? Ele vem da WAN. E para onde que ele vai? Ele vai para a minha LAN. Qual das LANs? LAN 1, LAN 2, vai para a minha DMZ? Depende de onde tiver o seu servidor. Se o seu servidor estiver na LAN 2, você deixa na LAN 2. Se não, você muda. Qual que é o source? Da onde que ele vem? Ele vem de qualquer lugar, ou seja, qualquer IP de origem. Qual que é o destino? Meu servidor do AD. Qual que é o serviço? Aqui é bem importante. O serviço que eu vou liberar no Firewall é justamente o serviço que está publicado na internet. Ou seja, se eu coloquei a porta 5000 WAN, eu tenho que liberar no Firewall 5000 e não a 3389. Por quê? A 3389 só é acessada internamente. Então, vamos lá no RDP 5000. Qual que é o usuário? Qualquer usuário, Action Allow. Eu também habilito aqui um filtro, o filtro de IPS-DS. É importante habilitar o filtro porque ele vai fazer uma proteção, ele vai habilitar o IPS-DS para proteger contra qualquer tipo de ataque que possa vir da nuvem. Como hoje nós não temos ainda configurado, vocês vão assistir outros vídeos ensinando a configurar o IPS-DS. Nesse momento eu vou deixar desabilitado. Assim que vocês assistirem o vídeo, aprenderem a como configurar o IPS-DS, vocês vão lá e habilitam nesse checkbox aqui. Então dou um OK e aplico. Então, uma outra coisa importante, regras específicas a gente deixa sempre na frente. Então, como é uma regra de redirecionamento para somente um endereço, eu deixo ele sempre na prioridade 1. Se vocês tiverem qualquer dúvida, abram um chamado conosco no endereço suporte.zyxel.com.br. Lá você pode enviar qual é a sua dúvida a respeito do NAT, se você não fez alguma configuração como deveria, só conversar com a gente pode te auxiliar, ok? Muito obrigado, até mais. Tchau, tchau. We're Zyxel, and we're your networking ally.